E aí, sétimo ano, nosso livro 2, vamos agora trabalhar geometria, vamos mudar a figura, tá bom? Nós no primeiro capítulo trabalhamos com triângulos, agora vamos trabalhar com quadriláteros. Glauco, vai ter alguma mudança? Pessoal, a mudança eu vou explicar para vocês na explicação, mas é pouca, tá bom? E eu vou explicar o porquê que acontecem essas mudanças. Vamos lá para as atividades, ó. Vocês vão fazer o RA da página 132, tá bom? E a atividade das páginas 132 e 133, tá beleza? Glauco, quadriláteros. O quadrado, ele é um quadrilátero? É. Toda figura, pessoal, que ela possui sempre, presta atenção, olha só. Quadriláteros são polígonos que apresentam como elementos 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 2 diagonais. A diferença dos quadriláteros para o triângulo é o total. Em vez de eu ter lá no triângulo 4 lados, só tinha 3. Eu tinha 3 vértices, 3 ângulos. E o importante, o triângulo, ele não tem diagonal. Já nos quadriláteros, ele possui 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais. Diagonal, pessoal, o que é? É uma linha, é um segmento de reta, beleza? Que ela vai dividir o quadrilátero. Como? Ela vai dividir sempre de um vértice ao meu vértice oposto. Olha só aqui o exemplo, ó. Eu tenho a diagonal que vai do A para o C. E uma diagonal que vai do B para quem? Para o D. Tá bom? Assim como os triângulos, os quadriláteros também têm classificação. Um detalhe importante. A classificação dos triângulos era pelos lados, pelos ângulos, tá bom? Já nos quadriláteros, ele é nomeado pelas características. Que tipo de características? Olha só, você tem os paralelogramos. Qual é a característica dos paralelogramos? Ele tem 2 pares de lados paralelos. Lado como assim? Olha só o exemplo, pessoal, ó. O AB, ele é paralelo ao CD ou DC. Paralelo quer dizer que você tem uma linha ao lado da outra, onde elas em nenhum momento se encostam ou se cruzam. Olha só outro exemplo, ó. AC é paralela ao BD, tá bom? Então, se por acaso você tiver 2 lados paralelos, a tua figura ela vai ser classificada como paralelogramo. Agora tem um detalhe, o paralelogramo, ele é subdividido. Ele é subdividido aonde? Em retângulo, losango e quadrado. Olha só as características. O retângulo, os 4 ângulos são retos. Vou lá para o quadrado. Olha o quadrado. Tem os 4 ângulos retos. Olha só aqui a explicação. E os 4 lados com a mesma medida. Então você vai observar que o retângulo e o quadrado são figuras diferentes. Possuem características diferentes. Quando você chega no losango, olha só, tem os 4 lados com a mesma medida. Então você observa que o retângulo, ele tem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são iguais. Já o losango é os 4 lados. Tá bom? E o quadrado, ele tem os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Um exemplo básico para vocês de losango, ó. Se você observar a bandeira do Brasil, na bandeira do Brasil você tem um losango, tá bom? Você observa que os lados da bandeira do Brasil, desse losango, são iguais. Porém, os ângulos, olha só, esse ângulo é totalmente diferente desse. Então é por isso que um losango ele não pode ser um quadrado. Porque para ele ser um quadrado, ele também tem que ter os 4 ângulos iguais. Tá bom? Mais uma definição. Nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos sempre é igual a 360. Já no triângulo, a soma dos ângulos internos valia 180 graus. E no quadrilátero é o dobro. Lado, por que é o dobro? Porque quando você traça a diagonal, tá bom? Uma diagonal nesse teu quadrilátero, você vai obter 2 triângulos.
E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como você vai ter 2, vou dobrar, vou ter 360 graus. A outra classificação de outro quadrilátero é o trapézio. Qual é a diferença do trapézio para os paralelogramos? É que no trapézio eu só tenho um par de lados paralelo. Os outros dois, eles são coincidentes. Eles podem, certo? Se cruzarem em algum ponto da minha imagem. Agora, Glauber, eu não consigo ver onde é que esse trapézio vai ter retas se cruzando. É porque assim, a reta, ele é uma linha que não tem fim. Então, se você prolongar aqui o lado AB e o lado CD ou DC, eles vão ter um ponto de encontro. E quando ele tem um ponto de encontro, eles deixam de ser paralelos e passam a ser coincidentes. Tá bom? E no trapézio, os lados que são paralelos são classificados como base. O trapézio ele tem duas bases. Ele tem uma base maior e tem uma base menor. Tá bom? Então, por hoje, pessoal, eu ia trabalhar com vocês só essa diferença. Que são paralelogramos e qual é a diferença com os trapézios. Tá bom? Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, olha só, vale 360 graus. Tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tá certo? Abraços a todos.